opinião. Eu acredito que você vai dizer que seja uma sociedade racista se, para reverter essa situação que a gente vê como foi dado o exemplo das crianças lá e tal, se para mudar, reverter isso, se não tem que partir do princípio da educação das crianças. Alguém não tinha levantado o braço ali no meio. Vai para lá do campo. De rosa. Não, era mais ou menos a pergunta que ela ia fazer ali, porque a própria mídia, quando é para falar da questão do negro, ela acaba excluindo, né? Ela trata em outros termos. Eu acho que a melhor forma da gente estar enfrentando o problema é encarando ele de frente. A própria mídia está trabalhando a questão do negro, da raça, da cor, e no final todos somos iguais, todos somos pessoas iguais, compartilhamos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então não deveria ter essa discriminação, não deveria ter essa forma de tratar diferente. O nome, como ela citou ali, chocolate, eu sou leite, eu sou não sei o que, isso aí é uma forma do próprio ser humano estar se respeitando da forma como ele é. Ele está tentando burlar a própria raça. Então era mais ou menos a pergunta que ela queria fazer. Se nós temos um país onde teria políticos iguais, será que a pessoa ser separada de comunidades também não tem uma forma de racismo deles, mesmo se diferenciar dos outros? Fechou três. Fechou três. Não, a primeira ela não fez. Então deixa ele. Depois. Mais outra aqui, tem três. São três. Aqui eu. Até o negócio. Não, então vamos fazer o seguinte. Ele. Você quer tudo? Então vamos lá. O Vando está pedindo para que todo mundo faça. É a última rodada. E aí quando eles começarem a responder, vamos caminhar. Então tem 3 pessoas ávidas por falar. Primeiro foi ele ali que... Na verdade, é só uma observação, quando a gente diz assim, que esses sistemas, né, de cotas não gerariam mais uma espécie de racismo às avessas. Na verdade, não sei até que ponto os seres humanos são iguais, né? Porque esse papo de todo mundo é igual é meio papo furado. A gente está perdendo de vista que no século XIX a ciência, né, e um moço chamado Gobineau, que veio aqui ao Brasil, que era um cientista, ele, né, considerado o pai do racismo científico, elabora toda uma teoria, todo um discurso para dizer que existem pessoas que são, né, o caucasiano é superior e as demais raças são inferiores. Então a gente não pode perder de vista que esse resquício dessa desigualdade, na verdade, tem base científica, né, de uma biologia do século XIX e que até hoje as pessoas continuam a repetir o senso comum, né, do século XIX ainda. No imaginário coletivo existe o quê? Raças. Ah, mas todo mundo é igual, só existe uma raça humana. Sim, mas a questão é um conceito da sociologia, né? Não é um conceito biológico, porque o conceito biológico foi no século XIX e já foi superado há muito tempo, mas continua a reverberar na mente das pessoas. É só uma observação. Não sei quem você... Eu só gostaria de assim, acrescentar e perguntar também até que ponto esse clareamento afetou tanto aos estrangeiros, né, aos negros estrangeiros, né, internacional, nível internacional, e quanto aqui no Brasil. Pela questão de que minha pele não é tão da sua cor e do João Batista, mas eu sou negra e não sou titulada quilombola, mas sou da comunidade que eu me sinto quilombola, pela minha experiência, pela minha história de vida, né? Mas assim não deixo de perceber o preconceito, o racismo que existe quanto à questão dessas diferenças de cor. Então minha preocupação para mim, todos nós somos afro-brasileiros, independente de cor, pela nossa mistura que nós temos. Mas nós sabemos que a história do Brasil é de racismo
contra as pessoas que têm a pele mais escura, né? Então, até que ponto afetou esse clareamento, porque a nossa juventude não quer se identificar quanto negra, né? Abriu para mais perguntas ou é só vocês? Sim, Felipe, vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu cheguei agora mais no final, né? Mas assim, eu só queria saber, é para toda a mesa, e quem se sentir mais confortável de responder, responda. Eu queria saber como que vocês tratam a questão da identidade enquanto negro. Não só a questão biológica, porque a gente está tratando, é raça, é negro, é tom de pele, mas aí a gente leva muito para o lado biológico. Eu quero saber, por exemplo, quando um cara que tem um tom de pele bem branco ou uma mulher que tem um tom de pele bem claro se identifica como negro. Como que vocês tratam essa relação? Bom, a companheira lá no fundo começou com uma questão, trazendo um exemplo do programa que ela assistiu, onde as pessoas tinham dificuldades de se identificar como negro. A primeira coisa que eu acho que vale falar é o seguinte: ser negro no Brasil é uma posição política. É se assumir politicamente quanto negro. Porque não é fácil ser negro, não compensa ser negro no Brasil. A primeira vez que compensou ser negro no Brasil foi quando criaram as políticas de ações afirmativas. Até então, ser negro, você tinha o cabelo ruim, sua boca era esquisita, seu nariz era esquisito. Ninguém queria ser negro. E é muito interessante que eu trabalho com as professoras chegam assim: aquela menina negra é tão linda, mas ela não quer se identificar como negra. Eu falei, certa ela, porque quando a coisa está ruim, a coisa está preta, quando ela faz alguma coisa errada, ela vai para o livro negro, quando ela não sabe a lição que ela coloca ela para o quadro negro, ou seja, ser negro é ruim. Ou seja, é isso, ou seja, assumir ser negro no Brasil não é uma posição tranquila. Ser negro no Brasil é uma posição política. É se posicionar politicamente. A construção da identidade negra no Brasil é uma construção muito difícil. Você se aceitar com o seu corpo, aceitar que a textura do seu cabelo não é um problema, que o formato do seu nariz não é um problema, que o formato da sua boca não é um problema, não é uma construção simples. E para mim isso é uma questão de educação. Porque se um professor chega numa aula de educação infantil achando que ele é o padrão de beleza que existe na sociedade, ele vai estar reproduzindo o racismo. Entendeu? Eu acho que eu acho sim que é uma questão educacional, mas é uma educação mudada. É uma educação que começa a colocar a questão racial como uma questão importante para a dinâmica da sociedade. Né? Então, nesse sentido, eu acho sim, assim, a nossa sociedade ela é racista e a mudança está na educação, mas assim, o problema é que está na educação, mas tem que ser efetivado. Ou seja, as pessoas que estão saindo da licenciatura têm um curso de educação para as relações étnico-raciais? Se não tiver, não está funcionando, entendeu? Se não tiver, a gente está conversando ao léu. Porque mudar a educação significa que vai ter que entrar na grade curricular dos professores que estão saindo das universidades agora. Essa é a amarração que está em jogo. É esse o debate que está em jogo. Né? Ou seja, é uma educação, mas os educadores precisam saber que isso existe. Porque tem que ter uma combinação aí. Porque senão não vai mudar. Né? E com relação, um pouco só para, tentando, não sei se eu vou responder todos ao mesmo tempo, mas eu acho que o Brasil tem um problema muito sério. O Brasil assume que é racista, o Brasil já se assume que é um país racista, mas não tolera política de combate ao racismo. Ou seja, mas não, realmente os negros sofrem mais, mas eu sou contra a cota. Não, mas calma aí. Ou é ou não é? Ou seja, eu acho que o Brasil está nesse impasse. Todo mundo concorda, aceita, fala que é bonito, tal, não é racismo, os negros só, blá, 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 mas não vem com política que favoreça a população negra. Então, assim, sem uma política direcionada para a população, se a sociedade é racista, sem uma política direcionada para a população negra, não vai ter superação do racismo. Esse negócio é lógico, assim, não tem muito o que falar. Né? Então eu acho que o racismo no Brasil, então o Brasil está criando um cinismo racial.
Né? Ou seja, todo mundo concorda, acha que é, beleza, mas todo mundo recua na hora que as políticas vão para a rua, na hora que o combate começa a funcionar. Tem que ter, assim, aí a discussão não é uma discussão pessoal, eu não estou discutindo com pessoas, é mudança institucional. Para mim não é você concordar ou não, para mim o problema é a Universidade Federal de Tocantins tem um curso de educação para as relações étnico-raciais em todas as licenciaturas, sim ou não? Né? O meu ponto é outro, não é pessoalizado. Né? Meu ponto é institucional. Acho que a mudança com relação à condição da população negra é de política institucional, porque senão não vai rolar. Né? Porque na conversa eu acho que o Brasil avançou bastante. A gente consegue fazer essas conversas estão até bacanas, o tema é interessante, tal. Agora, do ponto de vista efetivo das políticas, o pau come. E aí que é isso, porque significa, o racismo no Brasil significa que um perde e o outro ganha. E um perde e o outro ganha porque um é preto e o outro é branco. Quando se fala que a sociedade é racista, é disso que eu estou falando, é desse quadro que eu estou falando. Não é uma coisa legal. Né? Não é uma coisa... Porque a gente... Um dos traços do sistema racial brasileiro é que ele evita entrar nas questões. Então você evita chamar a pessoa de negra. Você assume o racismo, mas você evita falar que tem desigualdade. Né? Que você trata de maneira diferenciada. Que na sua sala, quando você entra na sua sala, se tiver 10 brancos, entre 11 pessoas, se tiver 10 brancos, você acha normal. Se tiver 9 negros, você acha estranho. Você evita falar essas coisas. Esse é o grande problema do Brasil. Né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista de quem está na militância, de quem está pedindo políticas de ação, as políticas de igualdade racial, o que a gente quer não é uma posição individual de gostar da população negra. Não, a gente quer mudanças institucionais. E a conversa é com instâncias do governo brasileiro. A conversa é outra, assim, a conversa é muito outra. Né? Eu não discuto mais ação afirmativa. Eu quero saber se está funcionando ou não. Esse é o ponto. Já foi aprovado no Supremo Tribunal Federal. Já discuti durante muito tempo. Passei 8 anos discutindo ação afirmativa. Não discuto mais. Por quê? Porque já existe. Agora tem que saber se está funcionando ou não. Porque a minha questão é outra. Respeito sua opinião. Discordo. Como eu discordo de várias coisas. Discordo de alguns impostos. Discordo da maneira como a polícia funciona no Brasil. Eu discordo de várias coisas da sociedade brasileira. Agora, tem coisas que eu vou lutar para mudar, tem coisas que eu não tenho condições de mudar. Eu acho que a ação afirmativa, o que eu quero ver, funciona bem? Como funciona? Tem impacto? Quem entra? Está conseguindo terminar? A minha preocupação com a ação afirmativa hoje é simplesmente essa. É de efetivar as políticas que já estão acontecendo. Houve uma pergunta em relação à questão. Existe uma separação dessas comunidades e se essas comunidades quilombolas são separadas, isso é benéfico ou maléfico, né? Foi mais ou menos o que ele perguntou. Na realidade, a princípio, eu gostaria de dizer que não é uma separação. Nós existimos. Os quilombos, eles foram formados, eles fazem parte da história desse país. Ninguém está separando os quilombos das outras comunidades, não. Realidade, nós existimos. Não tem como você me negar. Você não pode negar a minha família, que está na ilha de São Vicente, desde 1888, que constituiu a sua linha de vida, que tem a sua forma de plantar, de colher, de viver, de ver a vida, de lutar por seus direitos. Você não pode, com isso, esse meu direito, não significa que eu estou me segregando, não. Significa que eu estou valorizando o que eu de fato sou. Eu sou uma mulher negra, professora e quilombola. E me orgulho muito disso. Eu não sou ainda quem eu quero ser. Nem sou o que eu deveria ser, mas eu já não sou mais como eu era. Então isso já me dá muita felicidade. Então é dizer que nós não estamos nos separando das pessoas, não. Nós estamos valorizando o que nós somos. Ok? Em relação à política de cotas
que foi colocado novamente, se tem esses resquícios de desigualdade, eu acho que a resposta dele já respondeu tudo, né? Eu acho que é uma questão legal, é uma questão jurídica que foi determinada, foi até na última instância, chegou inclusive no STF, teve toda uma votação. Então hoje realmente o debate é outro e assim, há uma necessidade. E há uma necessidade por quê? Quando você olha os indicadores desse país, gente, a gente sabe que mais de 50% da população brasileira é formada por negros. E aí, se você pegar os indicadores negativos, você vai ver que nós estamos na maioria deles. É a maioria no presídio, é a maioria de morte infantil, né, na infância, é a maioria fora da escola fundamental, é a maioria que não completou a escola básica, é a maioria que não ingressou na universidade. Então, esses indicadores todos colocam nós como maioria. Aí, geralmente, a pessoa diz assim, mas vocês são mais, é normal. Mas aí, quando você vira o gráfico de cabeça para baixo e você coloca a maioria dos que estão trabalhando em emprego formal, quem são? A maioria que está na universidade pública, quem são? A maioria que conseguiu concluir o curso com êxito, quem são? Então, aí você verifica o seguinte, aí nós somos maioria e nós não estamos nesses gráficos. E ninguém nunca questionou isso. A sociedade brasileira nunca parou para se perguntar por que os negros estão totalmente fora desse contexto de direitos e nunca teve esse debate. Agora, sim, se as políticas afirmativas no Brasil não foram tanto debatidas com a sociedade do modo geral, aí já é uma outra questão, é uma questão para ser trabalhada de uma outra forma. Mas não que a gente, que não tenha essa necessidade de ser trabalhado algo para resolver esse problema de exclusão. E que claramente é um problema racial. No Brasil é um problema racial, sim. Inclusive, até mesmo quando você conclui a universidade, você também tem a dificuldade de chegar àquele ponto de entrar nesse universo de ser um negro normal, né? De ser um negro legal, não é fácil também não. Então, assim, mesmo aqueles que conquistam, ainda tem muita dificuldade. É assim, é como se fosse um funil. E muito pouco fica daquele funil. A gente perde muito, gente. Então, assim, tem essa necessidade, sim, e a gente está colocando o nosso ponto de vista. Obviamente que não é uma verdade absoluta. Pessoal, dando um encaminhamento, um encerramento, como é seu nome? Felipe fez uma pergunta para todo mundo da mesa, vou aproveitar para responder. Primeiro é o seguinte, né? Eu não sou tão jovem, eu gosto de ter o Wanderson aqui, porque eu já tive meu filho na mesa, e aí mostra que o tempo passa, né? E como diz aquele que Arnaldo Antunes, é muito bom envelhecer, né? Então eu estou envelhecendo numa boa. Então eu sou do tempo em que não dava para ser negro no Brasil. Eu sou do tempo que eu era homem de cor, cidadão de cor. Se você chamasse alguém de negro, falar, negro é o seu passado. Agora eu estou no ano de 2015 ouvindo uma pessoa me dizer como é que fica os brancos que querem ser preto. Legal, né? Eu não podia ser preto, agora os brancos querem ser preto. Que transformação é essa? Ora, em 1990, no censo, que foi até atrasado, quando o Collor assumiu, que foi para 92, 91, né? Nós éramos 5% da sociedade brasileira. A minha orientadora, Leia Schwartz, ela faz uma fala que quando o IBGE... Gente, 5%. O IBGE devia ter vergonha de ter dado esses dados, entendeu? Porque 5% é nada. Aí a Lília faz uma piada. Ela faz assim, ela diz que ela estava no Pelourinho com o marido dela, a Lília Schwartz é branca, judia, e ela fala pro marido dela assim, pô, todos os negros do Brasil estão na minha frente.
Porque em 1990 nós éramos 5%. No censo de 2010 nós viramos 52%. Nem coelho aguenta ter uma performance de reprodução tamanha. Como é que você sai de 5% para 50%? Porque em 1990 ser preto era estar do lado do Wanderson. Ser preto é ruim. Ser preto é sofrer. Ser preto é sair na rua e a polícia parar e pedir. É você preencher ficha e o cara para emprego e o cara não dá. É você entrar na USP e descobrir que em 1990, de 60 mil estudantes, não tinha 600 negros. Hoje, ser preto é ter cota para universidades públicas. Hoje, ser preto é ter cota em concurso público. Hoje, ser preto é você ter cota até para ser ator de novela. Agora a Globo criou nessa próxima novela um núcleo negro. E aí está todo mundo querendo ser preto. Agora ficou preto é legal. Todo mundo é afrodescendente, porque eu virado descendente, faço o vestibular e entro por cota. Né? Então, essa questão a gente precisa discutir. Né? Por que está sendo legal ser preto agora? Que história é essa? Né? Quando eu cheguei em 2008 em Tocantinópolis, o que a cidade falava? Quem é esse bandido que está chegando? Quem é esse cara perigoso que está chegando na nossa casa, na nossa cidade? Junto com outros 8 professores, mas tinha um que eu até estava dividindo a casa com ele, branco, cabeludo, mas que não era perigoso. E aí alguém falava assim, não, ficamos sabendo, Tocantinópolis tem 20 mil habitantes. Ele é um doutor da USP. Nossa, como o cabelo dele é legal. Como a camisa que ele usa é joia. E isso, pessoal, só para vocês entenderem, eu tenho uma página no Facebook e há uns 3, 4 anos eu coloco lá datas e pessoas que eu acho importantes. E um colega negro, há uns 3 anos atrás, chegou para mim e falou, Batista, por que você não bota o nome de personagens negras? Personalidade negra? Eu falei, não, aqui são pessoas que eu julgo importantes. E é todo mundo. Elis Regina, que fez 10 anos aí há uns 2, 3 dias, eu coloquei lá tal. E eu coloco as datas que eu tenho. Agora, gente, não preciso dizer qual é a minha cor. Aí, eu estou colocando, chega uma amiga, eu não vou dizer quem é o nome, para não constranger ninguém. Batista, eu adoro a sua página. Quando eu entro na sua página do Facebook, olha só, a fala foi ela, eu vou levantar. Eu adoro a sua página. Quando eu entro na sua página do Facebook, eu aprendo. É uma coisa assim que é didática, mas a sua página é racista. Como é que você pode gostar de alguma coisa que você acha racista? Eu falei, mas como assim é racista? Porque você só fala de preto. Eu falei, não, mas eu não falo só de preto. Não, você só fala de preto. Não, mas eu falo do Levi-Strauss, do Goethe, do Paulo Freire, Florestan Fernandes, Jacó Corender. Ah, mas é só esses brancos, né? A maioria é preto. Ou seja, há uma visão em Tocantinópolis. Nós temos o Cineclube, eu sou o coordenador. Nós passamos 40 filmes por ano. 10 filmes de negro. Aí o cara fala, pô, professor, o senhor exagera, né? Tem que ter essa coisa de preto. 10 filmes e 30 que não falam. Mas incomoda que falam. E um outro exemplo, que foi dado por uma colega que veio aqui, o Faustino, que você conhece,
Tem uma revista em São Paulo que vende vestido de noiva. Durante 30 anos. 30 anos. A maioria das pessoas aqui, eu acho que não tem 30 anos, né? Tô certo? Tô certo? A maioria que está aqui. Durante 30 anos, todos os modelos que vestiram vestidos de noiva foram brancas. Esse cara, ele era amigo da pessoa responsável pela revista. E conversou com ele e falou assim, poxa vida, nós negros também casamos, as mulheres negras também usam vestido de noiva e tal. Aí eles colocaram 3 modelos negras para apresentar o livro. Saiu a revista, dali 3 dias ela recebeu uns 3 ou 4 telefonemas dizendo assim, ó, vê se não esquece das brancas, tá? 3 negras em 30 anos. Incomodou. Porque, na verdade, eu, por exemplo, o Wanderson, eu conheci quando eu estava no mestrado. Eu fiquei na USP por 18 anos. Eu brinco que quando eu entrei na USP, alguém nasceu. Quando eu saí, essa pessoa entrou na USP. E eu conheci uma desses moleques que falou no começo desse ano, ele falou, Batista, eu sou esse menino, né? Porque ele nasceu quando eu entrei na USP e entrou na USP quando eu saí. Pois bem, vocês acreditam que eu fiz 7 anos de graduação e eu só tive mais um negro na sala em ciências sociais? Vocês acreditam nisso? Era eu. Embora a USP tenha um problema. A USP branqueia. O problema da USP é que o homo da USP não me clareia. Eu já sou aquele cara muito encardidão, não dá para ficar mais branco. Mas tem muito encardidinho na USP que passa por branco. Por quê? Porque, gente, se eu cheguei em Tocantinópolis e no Tocantins não sou preto, você imagina quem é menos claro. Subiu, não é mais preto. Eu sou moreno escuro. Tem pessoa que fala assim, pô, não pode, o senhor é professor, doutor. Eu falo, sou professor, doutor preto. Não, isso não. O senhor é professor, doutor. Preto o senhor não pode ser. Né? Então, o que eu acho que a gente pode sair daqui, e outra coisa que eu queria colocar para vocês, que o Wander falou, ação afirmativa. Pessoal, eu não aguento mais os evangélicos, que é uma praga desgraçada, dizer que não quer dar a história da África porque não quer falar de candomblé na escola. Como se a África fosse única e exclusivamente candomblé. Isso é racismo. Aquele infeliz maldito do Feliciano, ele conta a história com uma tranquilidade total. Os negros são a maldição de Cã. Ser negro é uma maldição dos filhos de Noé. Então eu não vou falar da história da África, porque eu não vou falar do demônio. Virou naturalidade para esses infelizes dizer que a África é o inferno do mundo. E o duro é que tem negros lá dentro. Não, e o duro é que tem negros lá dentro. E nós não podemos aceitar isso. As pessoas aprendem. Eu não aguento mais. Eu conheço a história da Revolução Francesa.